Primeira parte. Capítulo 1. E, sem conseguir me conter, dei início à história dos meus primeiros passos pela vida, ainda que até pudesse deixar de fazê-lo. De uma coisa estou certo, nunca mais voltarei a escrever minha autobiografia, nem que viva até os 100 anos. É preciso nutrir por si mesmo uma paixão excessivamente desprezível para escrever a seu próprio respeito. A única desculpa que tenho é a de que não escrevo como todos escrevem, isto é, visando aos elogios do leitor. Se me deu na veneta escrever palavra por palavra tudo o que me aconteceu desde o ano passado, isso foi motivado por uma necessidade interior, era grande minha estupefação com tudo o que havia acontecido. Registro apenas os acontecimentos, envidando todos os esforços para descartar tudo o que lhe for estranho, principalmente os floreios literários. Um literato escreve durante 30 anos e no fim das contas ignora inteiramente por que passou tanto tempo escrevendo. Não sou um literato não quero ser, e acharia uma indecência e uma torpeza arrastar para o mercado literário o íntimo de minha alma e uma bonita descrição dos meus sentimentos. Agastado, porém, pressinto que parece impossível evitar uma descrição completa dos sentimentos e dispensar reflexões, talvez até banais, tão perversivo é o efeito que tem sobre o homem qualquer atividade literária, ainda que ele a realize unicamente para si. Tais reflexões podem até ser muito banais, porque, como você mesmo pode avaliar, é bem possível que do ponto de vista de um estranho não tenham nenhum valor. Mas deixemos tudo isso de lado. Não obstante, eis aqui o prefácio, não haverá mais nada desse gênero. Mãos à obra, se bem que não há nada mais complicado do que empreender alguma coisa, talvez, até, qualquer coisa. Começo, quer dizer, gostaria de começar minhas notas a partir de 19 de setembro do ano passado, isto é, exatamente no dia em que pela primeira vez encontrei. Mas explicar quem encontrei, assim, de antemão, quando ninguém sabe de nada, seria vulgar, acho que até esse tom seria vulgar, depois de ter dado a mim mesmo a palavra de evitar floreios literários, estou resvalando nesses floreios desde a primeira linha. Além disso, parece que só a vontade não basta para escrever a contento. Observo apenas que em nenhum idioma europeu parece ser tão difícil escrever como em russo. Acabo de reler o que escrevi e percebo que sou bem mais inteligente que isso que acabo de escrever. Como pode acontecer que um homem inteligente enuncie algo bem mais tolo do que aquilo que seu espírito contém? Já reparei isto mais de uma vez em mim e nas conversas que mantive com as pessoas durante todo esse último ano fatal, e isso me deixou muito angustiado. Embora comece pelo dia 19 de setembro, para que seja compreensível ao leitor e a mim mesmo, coloco umas 2 palavras para dizer quem sou, onde estava antes e, consequentemente, o que ao menos em parte podia ter em mente naquela manhã de 19 de setembro. Eu havia concluído o curso colegial, até a Revolução de 1917, o ensino médio na Rússia era cursado numa instituição chamada ginazia, diferente do nosso ginásio, que compreendia apenas o que hoje chamamos de ensino fundamental. Daí a tradução de colégio em vez de ginásio. Do T, agora já caminho para os 21 anos. Meu sobrenome é Dolgoruk, e meu pai legítimo é Makar Ivanovich Dolgoruk, ex-servo doméstico dos senhores Viersilov. De sorte que sou um filho legítimo, embora seja ilegítimo no mais alto grau e minha origem não deixe a mínima dúvida. Aconteceu assim, 22 anos atrás o senhor de terras Viersilov, este sim é meu pai, então com 25 anos, visitou sua fazenda na província de Tula. Suponho que naquela época ele ainda fosse bastante desprovido de originalidade. O curioso é que esse homem, que tanto me impressionou desde minha infância, que exerceu uma influência tão fundamental em todo o meu modo de ser e até, talvez, contaminou todo o meu futuro, em numerosíssimos aspectos esse homem continua sendo até hoje um completo enigma para mim. Bem, mas deixemos isto para depois. Não dá para narrá-lo de qualquer jeito. Seja como for, esse homem vai mesmo preencher toda a minha narrativa. Foi justo por aqueles tempos que ele enviuvou, isto é, aos 25 anos.
Era casado com uma mulher da família Fanariotov, da alta sociedade mas sem grande riqueza, e tinha com ela um filho e uma filha. As informações que tenho sobre essa esposa que tão cedo o deixou são bastante incompletas e estão dispersas entre os meus dados. Ademais, muitas das circunstâncias particulares da vida de Viersilov me escapam, de tão orgulhoso, fechado, presunçoso e displicente que ele sempre foi comigo, apesar de momentos de certa humildade impressionante diante de mim. Contudo, menciono isto para antecipar que ele dilapidou 3 fortunas em sua vida, e até bastante grandes, num total de 400 e tanto mil rublos, talvez até mais. Hoje, é claro, não possui um copeque. Naquele tempo viera ao campo, sabe Deus por quê, pelo menos foi o que me disse mais tarde. Os filhos pequenos não moravam com ele, como é de praxe, mas com seus familiares. Assim ele agiu a vida inteira com todos os seus filhos, legítimos e ilegítimos. Naquela fazenda havia um número consideravelmente grande de criados domésticos, entre eles figurava o jardineiro Makar Ivanovich Dolgoruk. Direi uma coisa aqui para me livrar para sempre do assunto: é difícil que alguém tenha sentido tanta raiva de seu sobrenome como eu senti em toda a minha vida. É claro que isso era uma tolice, mas aconteceu assim. Sempre que eu entrava em alguma escola ou me defrontava com pessoas a quem, em virtude de minha idade, devia esclarecimentos sobre mim, em suma, a cada professora, preceptora, inspetor, pope, quem quer que me perguntasse por meu sobrenome e ouvisse que eu era Dolgoruk, achava forçoso acrescentar: Príncipe Dolgoruk asterisco. Asterisco trata-se do príncipe Yuri Vladimirovich Dolgoruk, 1099 a 1157, que fundou a cidade de Moscou em 1147. N. do T. E todas as vezes eu era obrigado a esclarecer a toda aquela gente ociosa, não, simplesmente Dolgoruk. Ao fim e ao cabo, esse simplesmente começou a me deixar louco. Observo, como um fenômeno, que não me lembro de uma única exceção, todos perguntavam. Alguns, ao que parece, não tinham nenhuma necessidade de perguntar, aliás, nem sei por que diabos alguém precisaria perguntar isso. Mas todos perguntavam, todos, sem exceção. Ao ouvir que eu era simplesmente Dolgoruk, o interrogador costumava me medir de cima a baixo com um olhar obtuso e cheio de uma parva indiferença, prova de que ele mesmo ignorava porque perguntara, e ia embora. Meus colegas de colégio eram os mais ofensivos nas perguntas. Como um colegial questiona um novato, desnorteado e confuso em seu primeiro dia na escola, em qualquer uma, o calouro é a vítima comum, recebe ordens, é provocado, tratado como um lacaio. Um garoto forte, gordo, para de repente diante de sua vítima e por alguns instantes a observa a queima-roupa com um olhar demorado, severo e arrogante. O calouro ficar parado diante dele em silêncio, olha atravessado, se não é medroso, e espera o que vai acontecer. Qual o teu sobrenome? Dolgoruk. Príncipe Dolgoruk? Não, simplesmente Dolgoruk. Ah, simplesmente. Imbecil. E ele tem razão, não há nada mais tolo do que alguém se chamar Dolgoruk sem ser príncipe. Essa tolice eu carrego comigo sem culpa. Mais tarde, quando já passei a me zangar muito com isso, a pergunta: és príncipe? Sempre respondia: não, sou filho de um servo doméstico, ex-servo da gleba. Depois, quando eu já chegava ao auge da fúria, ao me perguntarem: o senhor é príncipe? Respondia com firmeza: não, sou simplesmente Dolgoruk, filho ilegítimo do meu antigo amo, o senhor Viersilov. Inventei isso já no 6º ano do colégio, e embora tivesse rapidamente me convencido de que era uma tolice, ainda assim não abandonei de pronto essa tolice. Lembro-me de que um dos professores, aliás, foi o único, achou que eu estava cheio de ideias de vingança e de civismo. De modo geral, interpretavam essa extravagância com uma contemplatividade que me ofendia. Por fim, um de meus colegas, um rapaz muito sarcástico e com quem conversei apenas uma vez no ano, disse-me com ar sério, mas olhando um pouco para o lado: tais sentimentos o honram, é claro, e sem dúvida o senhor tem de que se orgulhar. Em seu lugar, não obstante, eu não festejaria muito por ser filho ilegítimo.
E o Senhor está como que comemorando. Desde então deixei de me gabar de ser filho ilegítimo. Repito, é muito difícil escrever em russo. Eis que escrevi 3 páginas inteiras sobre como passei a vida zangado com meu sobrenome, e enquanto isso o leitor na certa já concluiu que fico zangado justo por não ser príncipe, mas simplesmente Dolgoruk. Explicar-me de novo e justificar-me seria humilhante para mim. E vê. Pois bem, entre aqueles servos domésticos, que já eram muito numerosos, além de Makar Ivanov, havia uma moça, e ela já estava com 18 anos quando o cinquentão Makar Dolgoruk revelou de repente a intenção de dispor-a lá. Como se sabe, durante o regime de servidão os casamentos entre servos domésticos se realizavam com a permissão dos senhores e às vezes até por sua ordem expressa. Na época encontrava-se na fazenda uma tia, quer dizer, não era minha tia e sim a própria fazendeira, não sei por que razão a chamaram de tia a vida inteira, não só de minha tia, mas tia de modo geral, e também na família de Viersilov, de quem ela quase chegava a ser parenta de fato. Era Tatiana Pavlovna Prutikova. Na época ela ainda possuía na mesma província e no mesmo distrito 35 almas, assim eram chamados os servos na Rússia. Do T. No fundo ela não administrava a fazenda de Viersilov, onde havia 500 almas, mas a vigiava como vizinha, e essa vigilância, como ouvi dizer, valia tanto quanto a vigilância de um administrador formado. Pensando bem, nada me importam os seus conhecimentos, quero apenas acrescentar, descartando qualquer ideia de lisonja ou bajulação, que essa Tatiana Pavlovna é uma criatura nobre e até original. Eis que ela não só não rejeitou as propensões matrimoniais do sombrio Makar Dolgoruk, dizem que na época ele andava sombrio como, ao contrário, ainda as estimulou no mais alto grau. Sofia Andreevna, a serva doméstica de 18 anos, isto é, minha mãe, era órfã de pai e mãe havia muitos anos. Seu falecido pai, que nutria uma extraordinária estima por Makar Dolgoruk e lhe devia alguma obrigação, também fora servo doméstico e, estando 6 anos antes em seu leito de morte, dizem até que a 15 minutos do último suspiro, o que, em último caso, poder-se-ia até tomar por delírio se ele já não estivesse juridicamente incapacitado como servo, chamou Makar Dolgoruk na presença de toda a criadagem e de um padre e legou-lhe em voz alta e em tom insistente, apontando para a filha, acaba de criá-la e toma-a para mulher. Todos ouviram isto. Quanto a Makar Dolgoruk, não sei que sentido ele imprimiu mais tarde ao casamento, isto é, se casou com grande prazer ou apenas cumprindo uma obrigação. O mais provável é que tenha aparentado total indiferença. Era um homem que naquele tempo já sabia mostrar do que era capaz. Não é que fosse um conhecedor de teologia, embora conhecesse o serviço religioso na íntegra e especialmente a hagiografia de alguns santos, se bem que mais por ouvir narra-las, ou um letrado. Não é que fosse, por assim dizer, um servo dado a sentenças, era simplesmente teimoso por natureza, às vezes até ousado, era vaidoso ao falar, definitivo em seus julgamentos e, para concluir, vivia de modo respeitoso, segundo sua surpreendente expressão, eis como ele era naquela época. É claro que ganhara o respeito geral, mas dizem que ninguém o suportava. Outra coisa foi quando deixou a condição de servo, então não era lembrado senão como um tipo de santo e alguém que sofrera muito. Isto eu sei com certeza. Quanto ao caráter de minha mãe, apesar da insistência do administrador em enviá-la a Moscou para estudar, Tatiana Pavlovna a manteve em sua casa até os 18 anos, e deu-lhe alguma educação, isto é, ensinou-lhe corte e costura, postura de moça no andar e até a ler um pouco. Minha mãe nunca aprendeu a escrever direito, e o fazia de modo sofrível. A seus olhos o casamento com Makar Ivanov era assunto há muito resolvido, e ela achou tudo excelente e o melhor que podia lhe acontecer, e caminhou para o altar com o ar mais tranquilo que poderia ter em tais circunstâncias, de sorte que na ocasião a própria Tatiana Pavlovna a chamou de peixe. Tudo o que diz respeito ao caráter de minha mãe naquela época ouvi da própria Tatiana Pavlovna. Viersilov chegou à fazenda exatamente meio ano depois desse casamento. Quero dizer apenas que nunca pude adivinhar e descobrir a contento por onde mesmo começou o caso dele com minha mãe.
Como ele mesmo me assegurou no ano passado, corando, apesar de contar tudo com a maior descontração e espirituosidade, estou plenamente propenso a acreditar que não houve nenhum romance e que tudo aconteceu por acaso. Acredito que foi por acaso, e essa expressão por acaso é magnífica, ainda assim sempre tive vontade de saber por onde mesmo a coisa pôde começar lá entre eles. Em toda a minha vida eu mesmo sempre detestei e continuo detestando todas essas indecências. É claro que isto não se reduz a uma curiosidade desavergonhada de minha parte. Observo que até um ano atrás eu quase não conhecia absolutamente minha mãe, desde minha infância fui entregue a estranhos, para o conforto de Viersilov, sobre o que, aliás, falarei depois, e, de mais a mais, não consigo imaginar como seria o rosto dela naquela época. Se não era nem um pouco bonita, então com que conseguiu seduzir um homem como o Viersilov daquele tempo? Esta questão me é importante por desenhar um aspecto por demais curioso desse homem. Pergunto por isso, e não movido por libertinagem. Com aquela encantadora simplicidade que o diabo sabe de onde tirava como que do bolso, ao perceber que era necessário, esse homem sorumbático e fechado me disse, ele mesmo, que naqueles idos era um fedelho bastante tolo, não propriamente um sentimental, mas um sei lá o que, acabara de ler Anton Goriemika e Polinka Saks. Anton Goriemika, novela de Dmitri V. Grigorovitch, 1822 a 1899, publicada pela primeira vez em 1847 na revista Sovremeinik, o contemporâneo, aborda a dura vida do camponês servo. Polinka Saks, novela de Alexander V. Druzhinin, 1824 a 1864, publicada pela mesma Sovremeinik em 1847, foi influenciada pelas ideias de George Sandin, 1824 a 1876, e tematiza os direitos da mulher. Daí, duas obras literárias que então exerceram entre nós uma influência incalculável sobre a nova geração. Acrescentou que viera então para o campo talvez por causa de Anton Goriemika, e acrescentou isto com uma extraordinária seriedade. De que forma esse, fedelho tolo, pôde começar seu caso com minha mãe? Acabo de imaginar que se eu tivesse ao menos um leitor, na certa ele desataria a rir de mim como do adolescente mais ridículo que, tendo conservado sua tola ingenuidade, mete-se a refletir e decidir sobre coisas que não compreende. Realmente ainda não compreendo, e o confesso sem nenhum orgulho, porque sei quão tola é essa falta de experiência num homenzarrão de 20 anos de idade, mas vou dizer e mostrar àquele senhor que ele mesmo não compreende isso. É verdade que nada entendo de mulher, e aliás não quero entender, porque vou passar a vida inteira me lixando para isso, e até dei minha palavra. Sei, porém, e ao certo, que um tipo de mulher seduz num piscar de olhos com sua beleza ou seja lá com que for, outro tipo a gente precisa passar meio ano ruminando até saber o que ela tem, e para estudar este tipo e apaixonar-se por ela não basta contemplá-la nem simplesmente estar disposto a qualquer coisa, ainda se precisa ter algum talento. Disto estou convencido, apesar de não saber nada, mas se fosse o contrário seria preciso reduzir de uma vez por todas as mulheres à categoria de simples animais domésticos e só assim mantê-las em casa, isto talvez fosse do agrado de muita gente. Por intermédio de várias pessoas, sei com toda certeza que minha mãe não era uma beldade, embora eu não tenha visto seu retrato daquela época, que se encontra em algum lugar. Logo, não era possível alguém se apaixonar por ela à primeira vista. Para um simples divertimento, Viersilov podia escolher outra, e lá havia uma, Anfissa Konstantinovna Sapodikova, uma moça serva e ainda por cima solteira. Para um homem que chegara ao campo com Anton Goriemik, debaixo do braço, seria uma grande vergonha basear-se no direito de senhor de terras e destruir os laços sagrados do matrimônio, ainda que fosse o de um servo seu, porque, repito, não fazia mais que alguns meses, isto é, 25 anos depois daquilo, que ele me falara daquele Anton Goriemik com a máxima seriedade. Ora, de Anton haviam levado apenas um cavalo, ao passo que, neste caso, levaram a esposa. Então aconteceu algo especial, o que fez Mademoiselle Sapodikova sair perdendo, a meu ver, saiu ganhando.
No ano passado andei importunando Viersilov quando consegui conversar com ele, pois nem sempre é possível conversar com ele, com todas essas perguntas, e notei que, a despeito de todas as suas maneiras mundanas e da distância que o separa daquele tempo, ele ficou cheio de 9 horas. Mas insisti, com aquele ar de indiferença mundana que a miúde se permitia comigo. Ele, estou lembrado, pelo menos uma vez balbuciou de modo um tanto estranho, que minha mãe era uma daquelas criaturas indefesas por quem a gente no fundo não se apaixona, nada disso, ao contrário, mas como que de repente se compadece, sabe-se lá a razão, talvez pela doçura, aliás, porque jamais alguém sabe o porquê, mas a compaixão dura muito, a gente se compadece e se apega. Em suma, meu querido, acontece que às vezes a gente não consegue se desapegar. Eis o que me disse, e se realmente foi assim, sou forçado a não o considerar o fedelho que ele se dizia ser naquele tempo. Era disso que eu precisava. Aliás, foi naquela época que ele passou a assegurar que minha mãe começara a amá-lo por humildade, só faltou inventar que fora forçada pela lei da servidão. Mentiu por ostentação, mentiu contra a consciência, contra a honra e a nobreza. É claro que falei tudo isso como uma espécie de elogio à minha mãe, mas, por outro lado, já declarei que naquela época eu nada sabia a seu respeito. Além disso, conheço de fato toda a inacessibilidade daquele meio e aqueles conceitos mesquinhos sob os quais ela se tornou dura desde a infância e assim se manteve pelo resto da vida. Ainda assim veio a desgraça. Mas preciso me corrigir, andando nas nuvens, esqueci um fato que, ao contrário, preciso mencionar antes de mais nada, ou seja, o caso deles começou justo de uma desgraça. Espero que o leitor não se faça de rogado a ponto de não entender de imediato o que estou falando. Em suma, o caso entre eles começou precisamente como acontece entre os senhores de terras, apesar de Mademoiselle Sapojikova ter sido ludibriada. Mas neste caso vou logo interferindo e anunciando de antemão que não me contradigo em nada. Pois sobre o que, meu Deus, sobre o que um homem como Viersilov poderia conversar naquele tempo com uma pessoa como minha mãe, ainda que se tratasse do amor mais irresistível? Ouvi uns depravados dizerem que muito a miúde um homem, ao entrar em intimidades com uma mulher, começa sem dizer uma palavra, o que, é claro, é o cúmulo da monstruosidade e do nojo, e Viersilov, mesmo que o quisesse, parece que não poderia começar de outra forma com minha mãe. Não me digam que devia ter começado lhe explicando Polinka Saks. Além disso, os dois não estavam para a literatura russa, ao contrário, segundo palavras dele mesmo, uma vez deixou-se levar pela exaltação, os dois se escondiam pelos cantos, esperavam um ao outro nas escadas, saltavam como bolas miúdas, com rostos vermelhos, se passava alguém, e o tirano senhor de terras tremia como vara verde apesar de todo o seu direito de senhor. E embora a coisa tivesse começado à moda dos senhores de terra, tomou outro rumo, deu-se de modo diferente e no fundo, apesar de tudo, não se consegue explicar nada. A coisa fica até mais obscura. Até mesmo a dimensão que o amor deles tomou é um mistério, porque a primeira condição de gente como Viersilov é ir logo abandonando a mulher uma vez alcançado o objetivo. Não foi, porém, o que se deu. Pecar com uma serva atraente e leviana, mas minha mãe não era uma leviana, não é só possível para um fedelho devasso, e todos eles eram devassos, todos sem exceção, tanto os progressistas como os retrogrados, como inevitável, sobretudo considerando sua condição romântica de jovem viúvo e sua ociosidade. Mas amar por toda a vida é demais. Não garanto que ele a tenha amado, mas que a levou consigo a vida inteira, isso é verdade. Fiz muitas perguntas, contudo a mais importante, que, observo, não me atrevi a fazer francamente à minha mãe, apesar de ter me entendido tão bem com ela no ano passado, e, ademais, como um fedelho grosseiro e ingrato que acha que os outros têm culpa perante ele, não fui nada cerimonioso com ela. A pergunta era a seguinte: como logo ela, já casada havia meio ano, e ainda esmagada por todas as noções da legitimidade do casamento, esmagada como uma mosca impotente, logo ela, que respeitava seu Makar Ivanovitch não menos que a um deus, como logo ela pôde chegar a semelhante pecado em 2 míseras semanas?
Ora, minha mãe não era uma depravada. Ao contrário, hoje eu afirmo de antemão que é até difícil imaginar alguém de alma mais pura, e assim continuou pelo resto da vida. A única explicação é que ela agiu daquele modo porque perdera a cabeça, quer dizer, não naquele sentido que hoje os advogados usam em relação aos seus assassinos e ladrões, mas sob a forte impressão que domina trágica e fatalmente as vítimas dotadas de certa candura. Vai ver que ela ficou morrendo de amor. Pelo corte da roupa dele, pelo penteado dos seus cabelos, por seu sotaque francês, exatamente o francês, do qual ela não compreendia um único som, pela romança que ele havia cantado ao piano, que foi tomada de amor por algo que nunca tinha visto nem ouvira falar, e ele era muito bonito, e então ficou prostrada de amor por ele inteiro, incluindo o corte da roupa e o piano. Ouvi dizer que isso acontecia com moças servas no tempo da servidão, e até mesmo com as mais honestas. Compreendo isso, e quem o atribui apenas ao regime da servidão e à humildade, é um cretino. Pois bem, conseguiria aquele rapaz reunir tanto e tão patente poder de sedução para atrair uma criatura que até aquele momento mostrara tanta pureza e, o mais importante, era tão diferente dele, pertencia a um mundo e a uma terra completamente distintos, e atraí-la para uma ruína tão evidente. Que ele a atraíra para a ruína é coisa que, espero, minha mãe tenha compreendido pelo resto da vida. No entanto, quando caminhava para a ruína esta não lhe passava em absoluto pela cabeça, mas é assim que sempre acontece com essas, desamparadas, sabem que caminham para a ruína, mas vão em frente. Consumado o pecado, os dois logo se arrependeram. Ele me contou, entre gracejos, que soluçou no ombro de Makar Ivanovitch, a quem convocara ao seu gabinete com o propósito de tratar do assunto, enquanto ela, nesse ínterim, jazia desfalecida em algum canto, em seu cubículo de serva. Vi. Mas chega de perguntas e minúcias escandalosas. Tendo resgatado minha mãe de Makar Ivanov, Versilov logo partiu, e desde então, como já escrevi antes, passou a levá-la em sua companhia para quase todos os lugares, exceto naqueles casos em que se ausentava por meio ano. Então a deixava, o mais das vezes, aos cuidados da tia, isto é, de Tatiana Pavlovna Prutikova, que naquelas ocasiões sempre aparecia por acaso vinda não se sabe de onde. Moraram em Moscou, moraram em várias outras cidades e aldeias, até no exterior, e enfim em Petersburgo. Falarei de tudo isso mais tarde, ou então não vale a pena. Afirmo somente que um ano depois do acerto com Makar Ivanovitch eu vim ao mundo. Em seguida, decorrido mais um ano, nasceu minha irmã e, passados uns 10 ou 11 anos, um menino enfermiço, meu irmão caçula, que morreu ao cabo de alguns meses. Com este parto sofrido terminou a beleza de minha mãe, pelo menos foi o que me contaram. Logo ela começou a envelhecer e a enfraquecer. Entretanto, suas relações com Makar Ivanovitch nunca cessaram. Onde quer que estivessem os Versilov, morando vários anos num mesmo lugar ou se mudando, Makar Ivanovitch sempre dava notícias à família. Assim se formaram umas relações meio estranhas, em parte solenes e quase sérias. Entre senhores era forçoso que a isso se juntasse algo de cômico, isto eu sei, mas neste caso não foi o que aconteceu. As cartas chegavam 2 vezes por ano, nem mais nem menos, e se pareciam extraordinariamente umas com as outras. Vi-as, pouco continham de pessoal, ao contrário, até onde era possível traziam apenas informações solenes acerca dos acontecimentos mais genéricos e dos sentimentos mais genéricos. Se é que se pode falar assim a respeito de sentimentos, antes de tudo eram notícias de sua saúde, em seguida perguntas sobre a saúde da destinataria, depois votos, saudações e bênçãos solenes, e era tudo. É justamente nessa generalidade e impessoalidade que parece subentender-se toda a dignidade do tom e todo o supremo saber do tratamento naquele meio. A nossa muito amável e respeitada esposa Sofia Andreevna envio nossa mais humilde saudação. Aos nossos amáveis filhinhos envio nossa bênção paterna eternamente indestrutível. Seguiam-se todos os nomes dos filhos, na ordem cumulativa, inclusive o meu. Observo aqui que Makar Ivanovitch era tão espirituoso que nunca qualificava, Vossa Senhoria o muito respeitado Sr. Andrei Pietrovitch, como seu benfeitor,
embora em cada carta lhe enviasse invariavelmente suas profundas reverências, solicitando sua benevolência e pedindo para ele a graça de Deus. As respostas a Makar Ivanovich eram prontamente remetidas por minha mãe e sempre redigidas no mesmo estilo. Versilov, é claro, não participava da correspondência. Makar Ivanovich escrevia de vários lugares da Rússia, das cidades e dos mosteiros onde às vezes passava muito tempo. Ele se tornou o que se chama de peregrino. Nunca pedia nada, por outro lado, 3 vezes por ano vinha sem falta passar uns dias em casa e se hospedava na residência de minha mãe, que sempre tinha seu apartamento separado de Versilov. Terei de retomar este assunto depois, mas por ora apenas observo que Makar Ivanovich não se refestelava nos divãs da sala de visitas, mas se instalava modestamente em qualquer lugar atrás de um biombo. Passava pouco tempo, uns 5 dias, uma semana. Esqueci-me de dizer que ele gostava imensamente de seu sobrenome, Dolgoruk, e o respeitava. Isto, claro, era uma ridícula tolice. O mais tolo é que gostava de seu sobrenome justamente porque existiam os príncipes Dolgoruk. Estranha concepção, totalmente de ponta cabeça. Se eu disse que a família vivia sempre reunida, isto, evidentemente, era sem mim. Eu fora como que escorraçado e, quase logo depois do meu nascimento, acomodado na casa de estranhos. Mas nisso não houve nenhuma intenção especial, foi simplesmente uma saída fortuita. Quando me deu à luz, minha mãe ainda era jovem e bonita, logo, era necessária a ele, mas aí uma criança gritalhona veio a ser, é claro, um obstáculo para tudo, sobretudo nas viagens. Eis porque cheguei aos 20 anos quase sem ter visto minha mãe, salvo nuns 2 ou 3 acasos passageiros. Isto não se deveu aos sentimentos de minha mãe, mas à arrogância de Versilov com as outras pessoas. VII. Agora tratemos de coisa bem diferente. Há um mês, isto é, um mês antes do dia 19 de setembro, resolvi em Moscou desistir de todos eles e me recolher definitivamente à minha ideia. É assim mesmo que escrevo, recolher-me à minha ideia, porque esta expressão pode significar quase todo o meu pensamento principal, aquilo para que vivo neste mundo. Adiante falarei a exaustão do que consiste, minha ideia. Na solidão de minha vida longa e sonhadora em Moscou, ela se formou em mim ainda no 6º ano do colegial e desde então não me abandonou talvez por um único instante. Absorveu toda a minha vida. Antes dela eu já vivia sonhando, desde minha infância tenho vivido num reino fantasioso de certa tonalidade, mas com o surgimento dessa ideia central e absorvente meus sonhos ganharam consistência e desaguaram de vez numa forma determinada, de tolos, tornaram-se sensatos. O colégio não impedia os sonhos, também não impediu a ideia. Acrescento, contudo, que concluí mal meu último ano de colégio, apesar de sempre ter sido um dos primeiros alunos até o 7º ano, e isto foi consequência dessa mesma ideia, da conclusão, talvez falsa, que tirei dela. Assim, não foi o colégio que atrapalhou a ideia, mas a ideia que atrapalhou o colégio, e também atrapalhou a universidade. Tendo concluído o colegial, tive a imediata intenção de romper radicalmente não só com todos os meus, mas, se fosse preciso, até com o mundo inteiro, apesar de estar apenas na casa dos 20 anos. Escrevi a quem de direito em Petersburgo e pelos devidos meios, pedindo que me deixassem definitivamente em paz, que não remetessem mais dinheiro para o meu sustento e que, se possível, me esquecessem de vez, isto é, caso alguém se lembrasse um pouquinho de mim, é claro, e, enfim, que não ingressaria na universidade, por nada no mundo. O dilema que se apresentava diante de mim era inelutável, ou a universidade e a continuação dos meus estudos, ou adiar por mais 4 anos a execução imediata de minha ideia. Fiquei sem hesitar com a ideia, pois estava matematicamente convencido. Versilov, meu pai, que eu vira apenas uma vez na vida, por um instante, quando tinha apenas 10 anos, e que, naquele piscar de olhos, conseguira me impressionar, em resposta à minha carta que, aliás, não lhe fora endereçada, chamou-me pessoalmente a Petersburgo por um bilhete escrito de próprio punho, prometendo-me um emprego privado.
Esse chamado de um homem seco e orgulhoso, arrogante e desdenhoso comigo, e que até então, depois de me haver gerado e abandonado a estranhos, não só não me conhecera em absoluto como sequer jamais se arrependera disso, quem sabe? Talvez tivesse de minha existência uma noção vaga e imprecisa, uma vez que, conforme se verificou mais tarde, não era nem ele quem fornecia o dinheiro para minha manutenção em Moscou, mas outros, o chamado desse homem, digo, que tão de repente se lembrara de mim e me honrara com uma carta de próprio punho. Esse chamado, ao me deixar lisonjeado, decidiu o meu destino. Coisa estranha, o que, entre outras coisas, me agradou em seu bilhete, uma página de pequeno formato, foi que ele não fez nenhuma menção à universidade, não me pediu para mudar a decisão, não me censurou por eu não querer estudar, em suma, não apresentou nenhuma daquelas fufias que os pais costumam apresentar em casos semelhantes, e no entanto foi esse o lado negativo de sua atitude, no sentido de que ela só fez mostrar ainda mais sua negligência comigo. Resolvi partir também porque isso em nada atrapalhava meu sonho principal. Veremos o que vai acontecer, pensava. Em todo caso permaneço ligado a ele só por um tempo, talvez o mais curto. Tão logo perceba que esse passo, apesar de condicional e curto, ainda assim me afasta do principal, rompo no ato, abandono tudo e me recolho à minha carapaça. Justamente a carapaça. Eu me escondo nela como uma tartaruga, gostava muito desta comparação. Não estarei só, continuava a divagar, andando nesses últimos dias por Moscou como um desvairado, doravante nunca mais ficarei sozinho, como até hoje ficara durante tantos e terríveis anos, terei comigo a minha ideia que nunca hei de trair, mesmo que eu passe a gostar de todos eles, que eles me deem felicidade e venhamos a morar 10 anos juntos. Pois foi essa a impressão, observo de antemão, pois foi essa dualidade de meus planos e objetivos, que já se definira em Moscou e não me deixou por um minuto em Petersburgo, porque não sei se em Petersburgo houve um só dia que eu não tenha fixado por antecipação como o prazo definitivo de minha ruptura com eles e de meu afastamento, foi essa dualidade, digo, que parece ter sido uma das causas centrais de muitas de minhas imprudências cometidas no ano, de muitas torpezas, até de muitas baixezas e, subentendese, de minhas tolices. Sim, de uma hora para outra me aparecia um pai que antes nunca existira. Essa ideia me embriagava tanto em Moscou, enquanto eu me preparava para a viagem, como no trem. Um pai, isso ainda não seria nada e eu não gostava de mimalice, mas esse homem não tivera vontade de me conhecer e me havia humilhado, ao passo que eu vivera todos esses anos sonhando continuamente, se é que se pode falar assim do sonho, com ele. Em cada sonho que eu tinha desde criança havia a presença dele, girava em torno dele, acabava reduzido a ele. Não sei se o odiava ou se o amava, mas ele preenchia todo o meu futuro, todos os meus cálculos para a vida, e isto aconteceu por si só, e acompanhou o meu crescimento. Minha partida de Moscou ainda foi influenciada por uma circunstância poderosa, uma tentação que já naquele momento, 3 meses antes de minha partida, quer dizer, num momento em que nem se falava de Petersburgo, fazia fremer e bater meu coração. Sentia-me ainda atraído por aquele oceano desconhecido, porque eu podia entrar nele como senhor e dono até dos destinos dos outros, e de que outros. Contudo, sentimentos magnânimos, e não despóticos, ferviam dentro de mim, previno por antecipação para que minhas palavras não redundem em equívoco. Viersilov podia pensar, se é que se dignava a pensar em mim, que estava chegando um menino, um ex-colegial, adolescente, surpreso com toda a sociedade. Entretanto eu já conhecia todo o seu segredo e trazia comigo um importantíssimo documento pelo qual, hoje tenho certeza disto, ele daria vários anos de sua vida se eu então lhe revelasse o segredo. Aliás, observo que estou lançando um enigma. Sem fatos não se descrevem sentimentos. Além disso, todo esse assunto será tratado com a máxima abrangência no devido momento, e por isso peguei da pena. Mas escrever assim parece um delírio nas nuvens. VII. Por fim, para passar definitivamente ao dia 19, digo de forma sucinta, de passagem, por assim dizer, que encontrei todos eles, isto é, Viersilov,
Mamãe e minha irmã, esta eu via pela primeira vez na vida, numa situação de penúria, quase na miséria ou à beira dela. Disto eu já soubera em Moscou, mas mesmo assim não supunha o que vi. Desde criança eu me habituara a imaginar esse homem, esse meu futuro pai, quase cercado por uma espécie de auréola e não podia imaginá-lo senão ocupando o primeiro lugar em qualquer parte. Viersilov nunca havia morado com minha mãe na mesma casa, eles sempre alugaram um apartamento particular para ela, claro, agia assim movido por seu mais torpe decoro. Mas agora todos moravam juntos numa casa de madeira de fundos, numa travessa do Semionovsky Polk, literalmente, Regimento Semionovsky, bairro situado no centro velho de Petersburgo, onde era comum dar ao bairro o nome do regimento que ali se encontrava. Do T. Todas as coisas da casa já estavam penhoradas, de modo que tive de dar à minha mãe, as ocultas de Viersilov, os meus 60 rublos secretos. Secretos mesmo, porque eu os juntara economizando do dinheiro de minhas pequenas despesas que me destinaram durante 2 anos, à razão de 5 rublos por mês. A economia começara desde o primeiro dia de minha ideia, e por isso Viersilov nada devia saber sobre esse dinheiro. Isto me fazia tremer. Essa ajuda foi apenas uma gota d'água. Mamãe trabalhava, minha irmã também costurava, Viersilov vivia na ociosidade, permitia-se caprichos e mantinha seus inúmeros hábitos antigos, bastante dispendiosos. Resmungava em demasia, sobretudo à mesa, e todos os seus modos eram totalmente despóticos. Mas mamãe, minha irmã, Tatiana Pavlovna e toda a família do falecido Andronikov, um chefe de departamento que morrera 3 meses antes e que era também responsável pelos negócios de Viersilov, composta por um sem número de mulheres, veneravam-no como a um fetiche. Eu não podia imaginar tal coisa. Observo que 9 anos antes ele era incomparavelmente mais elegante. Já disse que ele permanecera em meus sonhos numa espécie de auréola, e por isso eu não conseguia imaginar que pudesse ter envelhecido tanto e se desgastado tanto em meros 9 anos. No mesmo instante fiquei triste, compadecido, envergonhado. Olhar para ele produziu uma das impressões mais penosas que tive ao chegar. Por outro lado, ele ainda não era absolutamente um velho, tinha apenas 45 anos. Observando melhor, descobri na beleza dele algo até mais admirável do que aquilo que, sabe-se lá por que razão, se mantivera intacto em minhas lembranças. Menos brilho do que o antigo, menos aparência, até menos garbo, mas a vida parecia ter descoberto nesse rosto algo bem mais interessante do que havia antigamente. Entretanto, a miséria era uma 10ª ou uma 20ª parte dos seus fracassos, e isto eu sabia muito bem. Além da miséria, havia algo incomensuravelmente mais sério, já sem falar de que, apesar de tudo, havia ainda a esperança de ganhar um processo de herança que Viersilov movia há 1 ano contra os príncipes Sokolsky e, num futuro imediato, ele podia ganhar uma fazenda avaliada em 70.000 rublos ou talvez mais. Eu já disse que esse Viersilov tinha esbanjado 3 heranças em sua vida, e eis que de repente era agraciado com mais uma. A ação seria decidida pela justiça no prazo mais breve. Foi com essa expectativa que cheguei em casa. É verdade que ninguém franqueava dinheiro tendo apenas a esperança por garantia, não havia a quem pedir emprestado, e por enquanto eles iam aguentando. Contudo, Viersilov não procurava ninguém, embora às vezes passasse o dia inteiro fora de casa. Já fazia pouco mais de 1 ano que fora expulso da alta sociedade. A despeito de todo o meu empenho, na parte essencial essa história continuava sem explicação para mim, apesar de eu já estar há 1 mês inteiro em Petersburgo. Se Viersilov era culpado ou inocente, eis o que me importava, eis a finalidade de minha vinda. Aliás, em virtude dos boatos relacionados com uma atitude escandalosa e vil que ele teria assumido, e, o pior, aos olhos da alta sociedade, pouco mais de 1 ano antes, na Alemanha, e até de uma bofetada que recebera bem diante do público justamente de um dos príncipes Sokolsky a qual não respondera com um desafio para duelo, deram-lhe as costas todos os aristocratas influentes com quem soubera manter relações durante toda a vida. Até seus filhos, legítimos, o filho e a filha, tinham-lhe voltado as costas e viviam à parte.
É verdade que tanto o filho como a filha frequentavam o círculo social mais elevado graças aos Fanariotov e ao velho príncipe Sokolsky, ex-amigo de Viersilov. Aliás, observando-o durante aquele mês inteiro, vi um homem presunçoso, que a sociedade não excluíra de seu meio, mas fora ele mesmo quem a banira de sua vida, tamanha era a independência que aparentava. Contudo, teria ele o direito de portar-se assim? Eis o que me inquietava. Era forçoso que eu descobrisse toda a verdade o mais breve possível, pois viera julgar aquele homem. Ainda lhe escondia as minhas forças, mas precisava aceitá-lo ou repeli-lo inteiramente. A última decisão seria demasiado penosa para mim, e eu me atormentava. Enfim, faço uma confissão plena: eu apreciava aquele homem. Por enquanto eu morava com eles no mesmo apartamento, trabalhava e mal me continha de cometer grosserias. Nem chegava a me conter. Decorrido um mês, convencia-me a cada dia de que nada me faria pedir-lhe os esclarecimentos definitivos. Para mim, aquele homem orgulhoso tornara-se de fato um enigma que me ofendia profundamente. Comigo ele era até amável e brincalhão, mas eu antes preferia as brigas a essas amabilidades. Todas as minhas conversas com ele traziam implícitas alguma ambiguidade, isto é, pura e simplesmente alguma estranha ironia de sua parte. Não me levou a sério desde o momento de minha chegada de Moscou. Não havia meio de eu compreender por que agia assim. Palavra, conseguira permanecer impenetrável para mim, mas eu mesmo não me rebaixaria a ponto de pedir que me tratasse com seriedade. Ademais, ele usava de procedimentos surpreendentes e incontestáveis, diante dos quais eu não sabia o que fazer. Em suma, tratava-me como o mais verde dos adolescentes, o que eu quase não conseguia suportar, embora soubesse que seria assim. Resultou que eu mesmo deixei de falar a sério e fiquei na expectativa, quase até deixei de falar. Esperava uma pessoa, cuja chegada a Petersburgo podia me levar a descobrir definitivamente a verdade, nisto residia minha última esperança. Em todo caso, preparei-me para um rompimento definitivo e já havia tomado todas as providências. Tinha pena de minha mãe, mas, ou ele, ou eu, eis o que eu queria propor, a ela e a minha irmã. Até o dia já estava marcado, enquanto isso ia ao meu serviço. Primeira parte. Capítulo 1. E, sem conseguir me conter, dei início à história dos meus primeiros passos pela vida, ainda que até pudesse deixar de fazê-lo. De uma coisa estou certo: nunca mais voltarei a escrever minha autobiografia, nem que viva até os 100 anos. É preciso nutrir por si mesmo uma paixão excessivamente desprezível para escrever a seu próprio respeito. A única desculpa que tenho é a de que não escrevo como todos escrevem, isto é, visando aos elogios do leitor. Se me deu na veneta escrever palavra por palavra tudo o que me aconteceu desde o ano passado, isso foi motivado por uma necessidade interior, era grande minha estupefação com tudo o que havia acontecido. Registro apenas os acontecimentos, envidando todos os esforços para descartar tudo o que lhe for estranho, principalmente os floreios literários. Um literato escreve durante 30 anos e no fim das contas ignora inteiramente por que passou tanto tempo escrevendo. Não sou um literato não quero ser, e acharia uma indecência e uma torpeza arrastar para o mercado literário o íntimo de minha alma e uma bonita descrição dos meus sentimentos. Agastado, porém, pressinto que parece impossível evitar uma descrição completa dos sentimentos e dispensar reflexões, talvez até banais. Tão perversivo é o efeito que tem sobre o homem qualquer atividade literária, ainda que ele a realize unicamente para si. Tais reflexões podem até ser muito banais, porque, como você mesmo pode avaliar, é bem possível que do ponto de vista de um estranho não tenham nenhum valor. Mas deixemos tudo isso de lado. Não obstante, eis aqui o prefácio: não haverá mais nada desse gênero. Mãos à obra, se bem que não há nada mais complicado do que empreender alguma coisa, talvez, até, qualquer coisa. Começo, quer dizer, gostaria de começar minhas